dia, boa tarde, boa noite. Aqui é do Responsivo. Iremos abordar hoje sobre o alerta, né, da Anvisa sobre os riscos, né, de medicamentos usados para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. É, Pegamos aqui o Ozempic, que é um conhecido no mercado aí, né, porque no caso só tem ele mesmo, a Novo Nordisk que fabrica, né, Saxenda ali, né, também é outro análogo, né, ou agonistas, né, é, de GLP-1. E a Anvisa está alertando, né, sobre alguns riscos, o risco que está ocorrendo. Antes disso daí, nós vamos verificar aqui qual a necessidade, muitas vezes, de nós, ao fazer uso do medicamento, alertar, né, de qualquer sintoma ou sinal diferente que a pessoa sente, tem que notificar falar para o médico, né? Por quê? Porque isso aí engloba a parte de farmacovigilância. O que é a farmacovigilância? Ela visa, né, os benefícios dos medicamentos, né? No caso, que eles superem os riscos, né? Monitorando efeitos dos eventos adversos, né? Após o registro, ou seja, quando os medicamentos já estão, né, à disposição da população. Após a população começar a fazer o uso, né, podem aparecer alguns efeitos adversos que não relatados na bula, né? Então, essa é a importância, né, do paciente que estiver fazendo uso desse medicamento, observar se houve alguma alteração e notificar. Como é que a gente faz essa notificação? Essa notificação, a gente vê aqui, ó, a gente realiza no Vigimed. Vai aqui, aí na parte cidadão aqui, aí a pessoa, o cidadão vai ali, coloca o nome, todo o preenchimento ali, e logo a seguida ela vai preencher o que está sentindo. Para que é isso? Para que as autoridades possam ter ciência, né, e tomar alguma medida, né, ou até mesmo informar ao fabricante sobre algum efeito adverso que não relatado em bula. Hoje em dia a gente abre a bula ali, né? A gente vai ver, né, que nas bulas que tem ali deles, ali pode pancreatite, né, que é a inflamação do pâncreas, pode dar náusea, vômito, diarreia, são alguns sintomas que estão relatados na bula. Só que pode surgir outros, né, em relação ao uso desse medicamento. É o que nós iremos abordar daqui a um pouco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é do Responsivo. Iremos abordar hoje sobre o alerta, né, da Anvisa sobre os riscos, né, de medicamentos usados para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. É, Pegamos aqui o Ozempic, que é um conhecido no mercado aí, né, porque no caso só tem ele mesmo, a Novo Nordisk que fabrica, né, Saxenda ali, né, também é outro análogo, né, ou agonistas, né, é, de GLP-1. E a Anvisa está alertando, né, sobre alguns riscos, o risco que está ocorrendo. Antes disso daí, nós vamos verificar aqui qual a necessidade, muitas vezes, de nós, ao fazer uso do medicamento, alertar, né, de qualquer sintoma ou sinal diferente que a pessoa sente, tem que notificar falar para o médico, né? Por quê? Porque isso aí engloba a parte de farmacovigilância. O que é a farmacovigilância? Ela visa, né, os benefícios dos medicamentos, né? No caso, que eles superem os riscos, né? Monitorando efeitos dos eventos adversos, né? Após o registro, ou seja, quando os medicamentos já estão, né, à disposição da população. Após a população começar a fazer o uso, né, podem aparecer alguns efeitos adversos que não relatados na bula, né? Então, essa é a importância, né, do
paciente que estiver fazendo uso desse medicamento, observar se houve alguma alteração e notificar. Como é que a gente faz essa notificação? Essa notificação, a gente vê aqui, ó, a gente realiza no Vigimed. Vai aqui, aí na parte cidadão aqui, aí a pessoa, o cidadão vai ali, coloca o nome, todo o preenchimento ali, e logo a seguida ela vai preencher o que está sentindo. Para que é isso? Para que as autoridades possam ter ciência, né, e tomar alguma medida, né, ou até mesmo informar ao fabricante sobre algum efeito adverso que não relatado em bula. Hoje em dia a gente abre a bula ali, né? A gente vai ver, né, que nas bulas que tem ali deles, ali pode pancreatite, né, que é a inflamação do pâncreas, pode dar náusea, vômito, diarreia. São alguns sintomas que estão relatados na bula. Só que pode surgir outros, né, em relação ao uso desse medicamento. É o que nós iremos abordar daqui a um pouco. Antes de abordarmos a notificação da Anvisa, iremos entrar em uma circular emitida, né, no dia 14 de setembro de 2023 pelo Serviço Nacional de Saúde de Portugal, o qual essa circular emitiu lá, né, que os dados submetidos ao Sistema Europeu de Farmacovigilância, né, Eudravigilance, cerca de 150 notificações de possíveis casos de automutilação e pensamentos suicidas, né, incluído um caso ocorrido em Portugal, por uso dos agonistas de LP1. Aí foi feita a notificação. Entretanto, já na Agência Europeia de Medicina, em abril de 2024, esse ano, foi emitido lá, né, com intermédio depois desses questionamentos, que não há relação, não foi achado relação do uso de agonistas de GLP-1, ou seja, semaglutida, semaglutida, todos esses da mesma família, tá? Não foram relacionados, né, com a questão de suicídios e também nem de automutilação. Em um estudo realizado, né, sobre os agonistas de GLP-1, que foi publicado em maio deste ano, observou-se, né, que 30 situações, né, ocorrem, sendo que adesões gastrointestinais são as maiores. Está aqui em vermelho. Entretanto, observemos aqui, nessa tabela aqui, que foram investigados 30, né, ocorrências, né, devido a justamente as notificações lá no Vigimed ou algum outros em órgãos de saúde europeios, Estados Unidos. Tá? Então é da importância, essa é a importância de notificar, que aí vão conseguir identificar o que está ocorrendo, para que seja contornado o problema, né? Investigado. Então aqui a gente observa aqui, ó, que é primeiro aqui, ó, cetose, né? Do lado esquerdo é que significa que não é o que ocorre, não é por causa do medicamento. Do lado direito, aqui, essa flechinha aqui, se dá devido ao uso do medicamento. Esse, então, cetose. Agora vamos aqui, tem outro aqui, adenocarcinoma. Aqui, ó, adenocarcinoma do pâncreas. Ó. Então a gente vê aqui, ó, do lado esquerdo ocorre, não é proveniente do medicamento. Do lado direito, que a gente está vendo aqui, que é devido ao medicamento. Então são estudos que são os estudos que são feitos, né, nessas notificações lá de efeitos adversos que levam a essas conclusões. Em particular, o resultado lá da conclusão desse estudo, ela avalia que apesar
da relativa infrequência de certos eventos adversos, como cetose e adenocarcinoma pancreático, a pronunciada força do sinal que eles exibem justifica maior vigilância e escrutínio investigativo. Além disso, a investigação revelou um espectro de reações adversas distintas que não estão delineadas nas diretrizes farmacêuticas, incluindo colecistite aguda, paralisia do nervo abducente e vertigem posicional, entre outras. Então, essa é a importância de ser feita a notificação no sistema da vigilância sanitária, no Vigimed, ser relatado ao médico para que possam ter uma coleta de dados, né? E aí apresentarem lá junto ao fabricante também, para que veja o porquê disso aí, né? O medicamento que é lançado, ele demora um tempo, né? Para que as pessoas tenham uma resposta e também as pessoas também têm que, até elas perceberem que tem que ser notificado. Então tem que notificar o médico também. No momento que você sente algum problema relacionado ao medicamento, você tem que ir lá e avisar para o médico, para que o médico possa tomar a ação correta em relação ao seu tratamento. Tá? Jamais use esse medicamento, qualquer medicamento, por orientação ou indicação, no caso de algum amigo. Assim, sempre buscando orientação do médico. Porque quem é que hoje não quer emagrecer, né? O cu é grande para emagrecer, né? Só que as pessoas não associam. Né? É a questão simples, né? O tratamento medicamentoso ele tem que ser associado, no caso, à mudança de hábitos alimentares e exercício físico. Senão, é inócuo. O que pode acontecer? Quando a pessoa não segue essa tríade aí, ela pode, muito bem ela, no caso, quando vê, está aumentando a dosagem do medicamento. Ou também ela vai aplicar, e é óbvio, né? Se aumentar a dosagem, vai aumentar a possibilidade de aumentar os riscos dos efeitos adversos. Né? E também, se não seguir essa tríade aí, de um medicamento não fazer efeito. Então, devemos sempre observar certinho a orientação médica, o uso e como é que nós devemos nos comportar, né? Quando utilizarmos esses tipos de medicamento. Partindo para uma hipótese, né? Baseado que todo e qualquer medicamento, né? Ele não tem ação só em um lugar, né? Ele vai ter ação em outras partes do corpo, né? No caso, esses agonistas de GLP-1, eles vão ter ação no pâncreas, no pulmão, coração, rins, estômago, intestino, pele e hipotálamo, entre outros, né? Assim, a gente sabe que o hipotálamo, dentro das funções que ele tem, ele é o centro da fome, né? Então, qual vai ser essa ação do GLP-1 na parte da fome? Justamente vai ser reduzir o apetite, porque vai enviar os sinais colinérgicos lá em substâncias, né? E peptidogérgicos lá ao vago, inibindo a motilidade e a estimulação pilórica. O que é pilórico? Pilórico é um esfíncter, tá? Que se encontra próximo ali ao duodeno. Então, quando há uma estimulação, há uma contração, ou seja, o conteúdo estomacal ele não irá ir para o duodeno. Então, ele vai ficar por mais tempo ali no estômago. Por isso que dá saciedade. Por quê? Porque reduz o apetite, né? Tem essa função aí. Dentre outras funções, né? Também porque ele reduz a grelina, que é um hormônio que dá fome, né? Quando o GLP-1 está alto, a grelina que vai dar fome diminui. Tem esse outro mecanismo aí também.
mas baseado aqui que vai haver uma diminuição do conteúdo do estômago lá para o duodeno, né, onde vai sofrer as suas ações lá, a gente associa, então vai ficar mais cheio por mais tempo, né? Dentro da hipótese, vamos associar aqui, ó, alguns medicamentos que a pessoa pode estar fazendo uso. No caso aqui é fenitoína. Fenitoína é um anticonvulsivante. Então, a ingestão com alimentos pode diminuir ou retardar a absorção do fármaco, né? Então, eu particularmente eu desconheço se existe, né, algum estudo sobre esse medicamento quando o paciente usa o agonistas GLP-1. Então, com isso, o alimento vai ficar por mais tempo no estômago. Então, quando for tomar o medicamento no outro dia, porque aí vamos ressaltar aqui, sempre relembrando, né? O GLP-1 é o hormônio endógeno que nós temos, que é produzido no trato gastrointestinal. Então, só que a ação dele é de 2 a 3 minutos. Depois ele é degradado por uma enzima chamada dipeptildepeptidase. Degradado. Entretanto, esses agonistas são sintéticos, né? Ali no caso a liraglutida, que é saxenda ou ovictosa, né? Eles têm tempo lá de meia-vida de 12 a 13 horas, né? Então vai ter uma permanência mais sustentada desse GLP-1 sintético ali. Então, será que não vai interferir na questão, porque o conteúdo estomacal vai ficar lá? No outro dia, quando a pessoa for tomar fenitoína, que é um anticonvulsivante, ela vai ter uma interferência? Não se sabe, né? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Para afirmar que não, né, ou que sim, só mediante estudos, né? Se não fizer estudos, não tem como saber. Então, dá importância isso aí, né? Da interferência. Inclusive, aqui, ó, pegando aqui bater baixo aqui o fenobarbital, também é um anticonvulsivante, né? Ali observa que a injeção com café ou chás diminui a absorção do fármaco, de forma quelados, né? Ou seja, complexos inabsorvíveis. Só que também, além disso, a gente sabe, né, que a cafeína, tem cafeína, né? Ela potencializa as crises convulsivas. Aí então, a gente observa, né? Vai permanecer o conteúdo no estômago, vai tomar um café, um chá que contém cafeína, aquele produto vai ficar no estômago por mais tempo. Ficando por mais tempo, ele não vai potencializar as crises convulsivas, migrando novamente lá para a fenitoína. Quando a fenitoína se encontra lá, vai ter interferência, né? Vai ser na presença de qualquer alimento, né? Também, né? A hipótese, né, de que possa, ou é pela permanência do café e ou dos produtos que a pessoa se alimenta ou toma, né, nas bebidas, né, pode potencializar uma convulsão. Por isso que as pessoas que tomam esses e outros medicamentos devem ficar atentos. Por quê? Porque muitas vezes quem tem crise convulsiva, ele pode estar tomando medicamento e fazendo uso de algum agonista LP1, e o medicamento de convulsão que está sendo tomado não está fazendo mais efeito. A pessoa toma, mas começa a desencadear crises, né, de convulsão. A pessoa sempre tem que relatar, né, lá para o médico, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa vai num médico, depois vai no outro, né? Só que às vezes não pergunta, não relata para o médico lá que trata da convulsão algumas coisas, né? Então sempre relatar. Se está tomando lá algum anticonvulsivante ali que, no caso esse, e tem alguma interferência a ver com alimentos que ficam lá no estômago, a gente tem que ver que o desazamento gástrico com o uso de agonistas GLP-1 demora mais. Não tá, aí tem que observar isso. Se o medicamento, a pessoa percebe que
tomando medicamento, mas a crise tá ocorrendo. Então tem que relatar para o médico e também perceber isso aí, né? E ter essa noção, que pode ser devido à interação medicamentosa entre os agonistas de GLP-1, que é a Ozempic, que é a semaglutida, ou a Saxenda, que é a liraglutida, ou algum outro, né, agonista, né, esteja dando interferência. Então, a pessoa tem que sempre ficar, observar isso aí. Aqui, ó, é que nem aqui, ó, vamos usar aqui embaixo também, o ácido valproico. A presença de alimentos pode atrasar a absorção, porém não diminui a extensão. Aqui, no caso, ele está querendo dizer o quê? Que não vai prejudicar o tratamento, mas só que vai inibir a ação, tá? Então vai ser inibido, então também vai prejudicar. Então tudo que se envolve, quando a pessoa está tomando medicamentos e observa alguma situação que habitualmente não sente, tem que ir no médico e relatar. Aqui também não tem, mas aqui a levotiroxina, que é, bem, a pessoa tem que ser tomada em jejum, que é um medicamento usado para hipotiroidismo, para acelerar o metabolismo, né? Então acontece se não houver, aí a pergunta é, né, sempre, né? Será que a levotiroxina lá, com aquele alimento que está lá mantido ainda no estômago, ela está tendo ação completa ou ela está sendo inibida? Então isso aí são só coisas que a gente coloca só é, para que as pessoas possam estar cientes e ficar observando, né? E sempre ressaltando, ao observar qualquer alteração após o início do uso de um agonista GLP-1 com algum outro medicamento que esteja tomando, relate ao médico. E também pode e deve, né, ir lá no Vigimed e fazer a notificação. Notifica lá para que as autoridades possam ter ciência certinho, para que elas possam, né, tomar as atitudes, mais uma vez, corretas, as correções que devem ser feitas, né. Então, mais uma vez, fiquemos atentos com essas alterações e que venhamos sempre ter um tratamento bom.